Um hospital de Belo Horizonte foi condenado na semana passada por dano moral em razão de aplicação equivocada, aplicação da dose errada de um medicamento para tratamento da anemia ferropriva. Vamos tratar desse assunto agora, acompanhe. Em outras oportunidades, nós comentamos sobre a responsabilidade objetiva dos hospitais. Hospitais, clínicas médicas, até mesmo das operadoras de plano de saúde. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, portanto, deve ser apurada mediante avaliação de culpa. Tem culpa ou não? No caso dos hospitais, não, a responsabilidade é objetiva. E também já comentamos que essa responsabilidade objetiva ela é mitigada, ela é flexibilizada, ela não é pura. Por quê? Se o médico não cometeu nenhum erro, não há como se responsabilizar a instituição como se não houvesse a culpa, né? E não há a culpa, portanto, a responsabilidade objetiva não faria o menor sentido aqui. Já pelo fato do serviço, da prestação do serviço, prestação do serviço de hotelaria, atividade empresarial ou da equipe que não seja especificamente a equipe médica, a responsabilidade do hospital é sim objetiva pura e não é mitigada. Por quê? Porque nesse caso ela tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, em que as instituições, como fornecedoras, respondem objetivamente pelos danos causados. Então, nesse caso, sim, se fosse um erro médico, especificamente do médico, teria que ser apurada a culpa do médico. No caso da instituição, houve um erro na administração de um medicamento. Esse medicamento é um injetável que se chama Noripurum, é uma injeção que tem que ter uma aplicação diferenciada, ela tem uma agulha muito profunda porque a aplicação dela deve ser no glúteo apenas, no quadrante externo do glúteo, de forma... tem uma técnica que se chama aplicação em Z, que é para que o líquido seja ministrado o mais profundo possível e obviamente não traga nenhum tipo de risco, não pode ser aplicada no braço ou em outro local qualquer. Então, esta pessoa procurou o hospital para fazer a administração, a aplicação deste injetável no hospital. Como teve uma prescrição externa, o hospital argumenta que pode ter causado alguma dúvida, né? Mas o que realmente aconteceu? Neste caso, a injeção foi prescrita, Noripurum, que é para anemia ferropriva, foi prescrita para aplicações em dias alternados. Aplica-se num dia, aguarda o seguinte, aplica-se no outro dia. 5 aplicações. Acontece que no primeiro dia foi feito da mesma forma, o clínico do hospital examinou e ratificou a prescrição. Aplicou-se no primeiro dia uma dose, na segunda aplicação, em dias alternados, a segunda dose, e na terceira. Quando chegou na terceira, foram aplicadas 5 ampolas. Então a confusão foi feita dessa forma. Em vez de se aplicar uma em dias alternados, foram aplicadas 2 e no terceiro dia 5 de uma vez. A pessoa que avaliou a prescrição entendeu que, como a dosagem seria de 5 ampolas, aplicou as 5 ampolas num dia só. E esta pessoa foi para a UTI com um quadro de intoxicação gravíssimo, ficou por 4 dias no CTI, no UTI. E o que aconteceu com isso? A família propôs a ação, a pessoa mesmo propôs a ação, e nessa ação o juiz condenou o hospital
ao pagamento de uma indenização no valor de R$50 mil pelos danos morais. Então, esse é um exemplo importante para que nós possamos entender essa responsabilidade objetiva do hospital. Não houve um erro da atividade médica, mas sim da atividade hospitalar, né? Tudo que for responsável, tudo que for relacionado à parte empresarial, a parte de estrutura dos centros cirúrgicos, de recepção, hotelaria, e nesse caso da aplicação dessas injeções, essas aplicações não são feitas pela equipe médica, mas sim pela equipe de enfermagem. Esse erro, obviamente, trouxe a responsabilidade ao hospital e, como no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem necessariamente se comprovar a culpa, ou seja, ocorreu o ato e ocorreu o dano. Com isso, o hospital foi condenado a pagar R$50 mil. E eu acho que a decisão está correta, muito difícil que ela seja reformada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Era isso. Nós vamos nos encontrar ainda nos próximos vídeos. Sempre que surgir um assunto importante, eu o trarei aqui para atualizarmos. Peço aos colegas que façam inscrição no canal, que enviem as solicitações, vamos debater o direito médico e vamos enriquecer o nosso canal. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima.